Pronto. É... Então vamos lá. Então vamos só fazer uma pequena recapitulação, né, de tudo que a gente falou, tá? E vamos colocar aqui um problema, tá? Uma coisa que eu tenho marcado aqui, né, é que o grande problema do pensamento aristotélico, a grande questão que o Aristóteles vai ter que dar conta, né, primeiro, é de como um universal pode gerar um individual, né? Segundo, é que as noções de substância, né, forma, essência, né, e ser, né, essas quatro noções, né, que aparentemente são sinônimas, né, em alguns momentos elas vão se intercambiando durante o pensamento de Aristóteles. Essas quatro noções, né, elas têm como referência, né, mas é uma referência em termos de oposição, né, a ideia de devir, ou de mudança, ou podemos chamar também de transformação, né? Porque a noção de mudança para o grego, tá, não é simplesmente o deslocamento de um lugar para outro, tá? Mudança quer dizer também transformação, tá? Desenvolvimento, crescimento, né? Então tudo isso para o pensamento grego é devir, né? Só que o devir pressupõe, a ideia de devir pressupõe, né, a ideia de permanência, tá? Que é dado pelas noções de substância, essência, ser e forma. Tá? Como eu falei da vez passada, elas não são sinônimas, mas elas se intercambiam. Né? Porque na medida em que, por exemplo, o ser se diz daquilo que existe, um sentido do ser é aquilo que existe, ora, o que existe é uma substância. Tá? Por outro lado, na medida em que o que existe também é ser, né, significa dizer que é aquilo em que consiste aquilo que existe, ou seja, então o ser tem essa ideia de essência, tá? E na medida em que tanto o ser quanto a essência, né, pressupõe uma permanência, ou seja, que toda mudança se dá sobre uma permanência, então essa permanência também é uma substância. Então o ser também é substância, né, enquanto essência é substância. Por outro lado, nós vemos que aquilo que existe é constituído, ou seja, o ser é constituído de matéria e forma. Né? Forma aqui no sentido de morfé, ou seja, um limite que é dado à matéria, tá? Ou o contorno de um corpo material, tá? Forma, morfé. Mas, por outro lado, a forma também é a determinação interna daquilo que existe, portanto, é a essência que dá a determinação, e, portanto, podemos dizer também que a forma, num certo sentido, é substância. Tá? Tudo bem, né? Vimos também que quando ele coloca o problema, né, daquilo que é individuado, ele é individuado não pela forma, porque a forma é universal, tá? Mas por aquilo que a gente está chamando de acidente, tá?
Então, quando ele coloca, por exemplo, a questão da reprodução, né? Que a reprodução, principalmente a reprodução sexuada, nós temos a relação de matéria e forma vai ser dada pela diferença de sexos, né? E aí nós temos, no caso, o sexo masculino como sendo aquele que doaria a forma, na medida em que o masculino é justamente aquele que fecunda, né? Ou seja, aquele que traz consigo a semente, ou seja, o sêmen, né? E na medida em que a fêmea ela recolhe essa forma, ou seja, esse sêmen, né? Ela contribui com a matéria, né? Por outro lado, nós vimos que as diferenças individuais vão se agravando na medida em que, se há essa diferença sexual, né, a diferença entre os sexos, o que nós podemos ver, né, isso aí nós trabalhamos na vez passada, é que o que vai determinar se o sexo é masculino ou feminino vai ser justamente a relação dos indivíduos no acasalamento, né? Na medida em que o macho é capaz de dominar a fêmea enquanto macho, o embrião, ou melhor dizendo, a prole, será macho. Se não conseguir dominar, será fêmea. E assim por diante, até todas as características que distinguem aquele indivíduo dos demais, né? Tudo bem aqui, né? Sim, tranquilo. Só que tudo isso que nós trabalhamos da vez passada é mais uma descrição do processo, né? Ele dá como exemplo a reprodução, procurando dar uma descrição de como se opera a individuação, né? Ou seja, não é um movimento explicativo. Ainda não é um movimento explicativo, né? Por quê? Porque você só vai poder entender esse movimento de atualização da forma na matéria, né, levando-se em consideração o devir, ou o movimento. Tá? Então é curioso aqui que, na medida em que o ser se opõe ao devir, na medida em que o devir é movimento e o ser é permanência, tá? Então como é que o movimento vai dar conta justamente da individuação? Está entendendo o problema aqui? Sim. Não? Então olha só. Hã? Sim. Ah. Sim. A própria ideia de acidente, ela já tem uma ideia de devir aí, né? Tem ideia de devir, só que é o seguinte, a noção de acidente, tá, decorre da essência. Por exemplo, na realidade a noção de essência aqui, aliás, de acidente aqui, né, está se opondo à noção de necessidade. Tá? Por quê? Ora, a forma, tá, que é universal, tá, ela é que dá a existência das coisas. Tá claro? Por exemplo, a forma humana é que dá a condição de existência de Rodrigo. Tudo bem, né? Mas Rodrigo é do sexo masculino, mas ele poderia ser do sexo feminino. Já que o sexo
estão, vamos dizer assim, entre aspas, incluídos na essência de homem. Ou a distinção dos sexos está incluída na essência de homem. Então, o fato de ser do sexo masculino ou ser do sexo feminino é um acidente, ou seja, não faz parte da essência de Rodrigo, que a essência é homem. Tá claro? Mas o fato de ser masculino ou feminino decorre da essência, que é homem. Afinal de contas, homem é um animal racional. E como animal, ele faz parte de um grupo de animais ou de seres que se reproduzem através do sexo. Tá claro? Então a diferença entre macho e fêmea é uma diferença que é um acidente, ou seja, não é necessário para a existência de Rodrigo, não é um elemento necessário, porque ele poderia ser do sexo feminino. Não é da essência de Rodrigo ser do sexo masculino, mas é da essência de Rodrigo ser homem. Tá claro? Sim. Então é nesse sentido que é acidente. Por exemplo, Rodrigo poderia ser gordo. Tá claro? Ora, ser gordo decorre da natureza daquele corpo, daquele ser. Ou seja, tá? Por exemplo, o fato de Rodrigo ser brasileiro não é da essência de Rodrigo. Mas ser brasileiro, ou ser paraguaio, ou ser americano, ou ser alemão, decorre da essência de homem. Porque os homens se organizam por nações, por países. Tá claro? Faz sentido se falar de brasileiro ou mexicano para o homem. Agora não faz sentido de falar de brasileiro ou mexicano para uma onça. A onça não tem nacionalidade. Tá claro? Ela não se reconhece por nacionalidade. Tá claro isso aqui? Então o acidente aqui é alguma coisa que está ligada à essência da coisa. Tudo bem? O acidente está ligado a essência. Ele decorre da essência, tá? Você não vai encontrar... O que tem que se marcar aqui com essa noção de acidente, tá? É que o acidental ele está numa relação de oposição com o essencial. Tá claro? Sim. Que uma casa seja uma construção que abrigue, né, construída para a nossa proteção, tá? Isso faz parte da essência de casa. Mas o fato dela ser branca, rosa ou amarela é um acidente. Tá claro? Então, o processo de individuação de um ser é um processo que leva em conta a essência e os acidentes. Tudo bem? Ficou claro agora? Sim. Então aquilo que nós vimos na vez passada, Na verdade, para entender, a individuação, então, para Aristóteles, ele acontece a partir do embate entre o acidente, os acidentes, possíveis acidentes na essência, é isso? não é embate. Embate? Não é embate. O que acontece é o seguinte, você tem... Isso vai ficar claro daqui a pouco quando eu começar a explicar, porque até então ele estava só descrevendo, né? O que nós vimos da vez passada foi uma descrição do processo. Agora nós vamos explicar esse processo, né?
Na realidade, não se trata de um embate do acidente com a essência. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que o acidente é alguma coisa que está ligado à essência daquele ser. Tá? Quando eu digo homem é um animal racional, eu estou dando a essência de homem. Tá claro? Agora, quando eu digo homem é um animal que ri, tá? Eu estou dando uma propriedade de homem que decorre da essência de homem, mas que não faz parte, vamos dizer assim, não é a essência de homem, mas é alguma coisa que decorre do homem. Tudo bem? Tá me ouvindo, Rodrigo? Oi. Alô, tá me ouvindo? Oi. Ah, não é porque a tua imagem congelou, tá? Ficou claro isso aqui? Entendi. Tá? Então, o acidente é alguma coisa que está ligado à essência, tá? Mas não é a essência da coisa. Tá? Então, para que algo seja individuado, ele precisa ter aquilo que faz parte da essência, ou seja, a forma, e mais os acidentes que vêm compor com aquela forma. Agora, esses acidentes decorrem da essência. Podemos dizer que esses acidentes são possibilidades na essência. Tá claro? Olha só. Não faz parte da essência do homem voar. Tá? Mas o homem, num certo sentido, ele voa. Tá claro? Por quê? Porque ele voa a partir do momento em que ele constrói máquinas capazes de voar. Essa atividade de construir máquinas que fazem com que ele voe, tá, decorre da essência de homem, que é o quê? A racionalidade. Tá claro? Então, sempre que se pensar em acidente aqui, é pensar o acidente como aquilo que está numa relação direta com a essência, mas que não é a essência. Na realidade, seria uma espécie de possível, uma possibilidade dentro da essência, no interior da essência. Tá claro? Sim. Ou está confuso? Sim. Tá? Não, tá. Então, olha só. Eu posso então passar para adiante. Sim, claro. Então, olha só. Eu falei, né, que para que haja essa individuação, né, é preciso, né, faz parte, é fundamental, né, a presença do devir, tá? Ou da mudança, ou do movimento. Tá claro? E o que viria a ser isso? Né? Essa mudança, né? esse devir, seria justamente o processo segundo o qual a matéria receberia forma. Tá? Tudo bem? Então começa a surgir aqui duas noções que é fundamental para entender todo esse processo, né, de individuação em Aristóteles. Tá? São as noções de potência e ato. Tá?
nós vamos ver que a noção de potenciato tem uma relação, né, com a noção de matéria e forma, respectivamente. Tá? Isso não quer dizer que potenciato seja a mesma coisa que matéria e forma. Tá? Nós vimos que o indivíduo constituído, ele é composto de matéria e forma, não é isso? Ora, para que haja essa relação de composição da matéria com a forma, é preciso essa correlação do ato com a potência. Tá? Então, olha só. A noção de ato, em Aristóteles, é marcado, né, pela palavra grega energeia, ou energia, podemos dizer. Né? Ou seja, é a atualidade da coisa. Tá? Por outro lado, potência é dado pela palavra grega dynamis. Tá? A dynamis é a capacidade que alguma coisa tem de mudar. Tá claro? Sim. Ora, quando Aristóteles coloca o ato do lado da forma, né, o que ele está dizendo é que a forma é alguma coisa que teria, vamos dizer assim, estaria em ato. A forma é aquilo que estaria em ato, ou seja, que está dizendo o seguinte, que a forma é alguma coisa que possui uma energia tal, tá, que pode desencadear um movimento, capaz de desencadear um movimento. Então a forma é aquilo que desencadearia o movimento. Tá? Ora, a matéria, por seu turno, seria aquilo que com o qual estaria, vamos dizer assim, seria capaz de sofrer uma mudança. Nós vimos que a matéria é alguma coisa que não possui forma. Tá? Mas haveria essa capacidade de receber uma forma. Ou seja, a potência seria a capacidade de mudança de estado. Tudo bem? Sim. Tá? Ora, se a matéria é aquilo que tem capacidade de mudar de estado, é porque existe também um outro elemento aí para que possa fazer a junção entre a forma e a matéria, ou seja, o ato com a potência. Tá? Isso aí vai ser dado por aquilo que Aristóteles chama de privação. Privação? Privação, tá? Que é uma noção um pouquinho mais complexa. Porque olha só, a privação não é necessariamente ausência. Tá? A privação é alguma coisa que está ligada a uma possibilidade de realização ou de atualização. É alguma coisa que não se encontra num dado momento, mas é possível de se dar ou de se efetuar num outro dado momento. Tá? Então, nesse sentido, a privação
ela está ligada com a noção de potência. Porque a potência é a capacidade de mudança de estado. Tá? Se eu estou num estado A para um estado B, esse estado B estaria em potência no estado A. Tá claro? Ora, se ele está em potência no estado A, é sinal de que no estado A há uma privação de B. Vê se está claro isso aqui. Por exemplo, os indivíduos masculinos na espécie humana, em estado adulto, possuem barba. Tá claro? Sim. Porém, na infância, esses indivíduos masculinos não possuem barba. Eles estão privados de barba. Mas a potência de adquirir barba está já ali implícita, na medida em que eles são indivíduos masculinos da espécie homem. Tá claro? Sim. Então, a criança do sexo masculino está privada de barba. Ou seja, a barba é um possível ainda na criança. É preciso um movimento que aí é dado pela forma humana, que indica que os indivíduos machos da espécie homem, no estado adulto, que é o estado, vamos dizer assim, o estado definitivo, né, adquiram barba. Tudo bem? Sim. Vou dar aqui só uma parada aqui um instante, espera aí.